E aí, pessoal, bora começar mais um episódio aqui do Eletrocast, podcast de eletromobilidade do Grupo Eletrolar. Eu sou Igor Lopes, ao meu lado aqui, Joel Leite. Prazer ter você mais uma vez com a gente, Joel. Prazer é meu, Igor. Olha essa voz, olha essa voz, olha aí. Cara, bom, a gente está falando várias questões, a gente já tratou várias questões aqui relacionadas à eletromobilidade, né, Joel? Estamos aprendendo muito, inclusive. Um grande né? aprendizado, né? Cada episódio um aprendizado. Tem Verdade. sido isso. E eu não acredito que esse vai ser diferente, não, hein? Não, acho que isso aqui vai enriquecer a gente, hein? Quem que tá aí para Vai enriquecer a gente literalmente, será? Ah, seria melhor ainda, né? Porque é o caminho, hein? É o Vamos caminho, lá. ele vai explicar Com pra certeza. gente como, né? Alexandre Faustino, founder e CEO da R70, empresa que trouxe a Teyson para o Brasil. A Teyson é uma das principais fabricantes aí de carregadores elétricos do mundo, né, Alexandre? Prazer ter você conosco também. Igor, obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui com você. Joel, satisfação. Você é um ícone, professor, mestre, um grande sábio aí do nosso setor. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você também. Espero que o conteúdo leve ensinamento e compartilhe conhecimento com vocês, com todos aqueles que nos assistem. E eu brinquei no começo, né, Joel, dele deixar a gente rico, é porque tem como você investir sim em carregadores, né, e carregadores elétricos e ganhar dinheiro com isso, né, Mas Alexandre? o Alexandre está falando isso, e inclusive ele enxerga como uma grande expectativa, né, para o próximo período, e a melhor solução é o investimento do pequeno comerciante, o pequeno investidor, é isso Ao mesmo? invés de investir em ação, investir em carregador elétrico. É o caminho. Na verdade, assim, né? A história do veículo elétrico no Brasil é uma história muito recente, a história do carregador é muito recente, em consequência. É um mercado que está passando por uma transformação muito grande. A dor de todo aquele que pensa em comprar um carro elétrico, ou de que tem um carro elétrico, é o eletroposto, é onde fazer, né, a instalação. E a Teyson, ela chegou através da R70 oficialmente aqui no Brasil em janeiro do ano passado, janeiro de 24, e o ano de 2024 foi um ano de transformação e aprendizado para todos nós, porque no primeiro momento, quando a gente pensa em eletroposto, a gente automaticamente conecta essas estações de recarga com os principais players que já trabalham no mercado e desbravaram esse mercado desde sempre, né? São empresas que por DNA, elas são operadoras de estações de recarga. Só que existe um problema bastante severo, além da energia elétrica, né, que a gente se preocupa bastante. Nesse momento, nem é um gargalo ainda, né, a gente tem uma lentidão, mas não é gargalo. Mas qual que é a grande dificuldade? Como é que a gente expande a construção de eletropostos de carga rápida, que hoje em dia não se fala mais em estações de recarga lenta, o consumidor já entendeu que carga rápida é muito melhor, é isso que o consumidor está buscando, sendo que, por mais que o preço tenha baixado nos últimos anos, uma estação pronta em funcionamento vai custar aí próximo de R$200 mil. É complicado, o Brasil é muito grande, né? E a gente, quando chegou aqui no Brasil, a primeira atitude que eu tomei foi buscar um formato de levar eletroposto para todas essas regiões do país. Porque todo mundo foca São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, vamos descer um pouquinho, vamos para Curitiba. A gente já foi direto para o interior. Interior de onde? Interior do Pará, interior do Rio Grande do Norte, interior do Ceará, né? Então a gente expandiu demais, né, a nossa malha. Mas, Alexandre, qual é a garantia que o investidor, o pequeno investidor, tem em montar um eletroposto fora dos grandes centros? É difícil, né? Então, a Joel, rentabilidade como vai ser? olha que interessante, né? Os cases, eles foram surgindo à medida que a gente foi fazendo o trabalho, onde a gente começou a mostrar a Teyson, mostrar o eletroposto e fazer um trabalho de educação de base mesmo, mostrando o que é um eletroposto, o que é um veículo elétrico. E aí a gente começou a receber uma série de contatos. Um exemplo que eu posso te dar é de um cliente nosso de Jequié, que está no interior da Bahia, né? Com todo respeito a Jequié, quem é que em sã consciência vai pensar em montar um eletroposto em Jequié? Não vai. E esse cliente nosso, ele é um empresário da área de telecomunicações, ele tem uma empresa de telecom, a empresa dele é de tecnologia, e ele diagnosticou um potencial business, veio para São Paulo, nos visitou, e ele já comprou alguns eletropostos nossos. Não é que ele comprou um, ele comprou alguns. E instalou em Jequié, porque, olha que interessante, ele está de olho na malha rodoviária que passa por Jequié. Então, Não ele é tá no meio do olhar. caminho entre duas cidades. Ele tem assim. Vitória da Conquista um pouco Aham. mais acima, ele tem Ilhéus no litoral. Jequié é passagem. Então não é a gente só olhar
para a população de veículos base instalada em Jequié. Ele instalou na cara. rodovia, não? Ele instalou próximo da rodovia, o primeiro num posto de gasolina, fez um acordo lá com o dono do posto, instalou, o resultado dele foi super bom e ele voltou para São Paulo e foi comprando mais. O último carregador nosso que ele comprou deve ter umas 3 semanas, final de fevereiro, e ele teve conosco, foi no nosso showroom, a gente está trocando o portfólio, né? A gente fez várias adaptações no nosso produto para que o nosso produto ele fosse cada vez mais preparado para o Brasil, que tem condições muito diferentes da China e de países europeus, por exemplo. Eu posso explicar um pouco melhor e daqui a pouco. E aí, quando ele chegou no showroom e viu que a gente está trocando portfólio, ele comprou mais um eletroposto, mandou a gente embalar na hora, ligou para uma transportadora, a transportadora coletou e levou para a Jequié. Então, um empresário da área de tecnologia não vai investir em eletroposto se o eletroposto não lhe der retorno. E assim tem acontecido com uma frequência cada vez maior. E aí o que a gente enxerga? Poxa, a gente vai ter 2 nichos distintos, tá? Que vão trabalhar em conjunto para que haja a expansão da malha de carregadores. O primeiro nicho é o nicho das empresas já consolidadas que vendem serviço de recarga e que operam eletropostos, né? E a gente fornece praticamente para todos eles. Todos os conhecidos, em algum momento já compraram os nossos eletropostos ou compram os nossos eletropostos. E existe um outro nicho que é do investidor individual que tem vindo enxergado não uma estação de recarga, mas um business, feito contas e comprado um eletroposto em funcionamento. Isso acontece todos os dias. Se eu Todos os tenho dias. 200 mil hoje, que é o preço mais ou menos, né, do eletroposto, eu boto ele na renda fixa ou eu invisto no Não, eletroposto? cara, que renda fixa? Renda fixa. Primeiro que renda fixa você não. Talvez não devesse se tiver um pouquinho de sangue empreendedor, né? Você tem boas alternativas hoje. Mas o eletroposto, a gente tem cada vez mais dados, né? O Davi teve alguns episódios atrás aqui e deu uma aula, é um dos desbravadores, né, desse mercado, ele trabalha com muitos dados, e o Davi, ele diz que o eletroposto que tem o software da Tupi tem uma taxa de ocupação que já é de mais de 20%. E com 20% de ocupação, já se torna um business mais rentável do que muito investimento. A chave, e é o que a gente educa os nossos clientes, os investidores que compram eletroposto, a chave é a despesa operacional. Então, a gente tem, infelizmente, alguns cases aqui no Brasil de grandes empresas multinacionais que começaram a investir em eletropostos e pararam a operação. E por que se para uma operação, né? Pode vir uma pergunta. Bom, se uma multinacional que tem capital, que tem estrutura, que tem inteligência, começa o negócio e para, por que eu deveria, né, pequenininho ou como investidor individual, ter o meu negócio dando certo? É muito simples. A chave é a despesa operacional. Quando a gente pega uma multinacional, ela tem um negócio já estabelecido de bilhões no Brasil e aí alguém resolve começar um negócio novo de eletroposto, que exige muito CAPEX, ou seja, muito investimento inicial para um faturamento muito pequeno. Então, esse faturamento pequeno ele já começa a incomodar uma estrutura grande multinacional. No final do mês, vem o rateio corporativo na mesa do head de eletromobilidade, ele tem que pagar a conta. Então, ele não precisa ter o prédio, né, inteiro de uma multinacional, mas ele tem que pagar o rateio. Ele tem que pagar o rateio de viagens administrativas, ele tem que pagar a logística, ele tem que pagar a TI, mesmo sem precisar. E aí a conta O deixa de investidor fechar. individual não tem Não essa tem, despesa. não tem. Eu associo muito com a Nutricar, sabe? Tá passando por um Também com uma M&A. pegada também de franquia, né? Eu comprar uma franquia e É uma viver dela, franquia. assim, tipo, basicamente. Um dos modelos que a gente tem conversado internamente é um modelo de franquia. E olha só, é um aprendizado por dia, né? Existem algumas empresas que têm feito contato conosco que elas têm como objetivo comprar o nosso eletroposto, comprar a estação já em funcionamento e microfranquear. Porque elas já têm uma estrutura montada para alguns negócios, então ela consegue fazer cotas. Então vamos imaginar o seguinte: R$200 mil custa um eletroposto em média, né, de alta velocidade. Essas empresas elas podem franquear para vocês dois numa cota proporcional de 50%. Então cada um de vocês entra com 100 mil, né, e tem um eletroposto funcionando. Bora, vamos lá? Escuta, se eu estiver errado, me corrija, mas temos hoje no Brasil cerca de 15 mil
eletroposto, mais ou menos, né? Aproximadamente, é. Com todo esse crescimento do mercado de elétricos, eletrificados, qual é a expectativa quanto nós vamos chegar até o fim desse ano e nos próximos E anos? só, Vocês só, têm um parâmetro disso? e só um parênteses em cima do que você falou, em um ano de Brasil, a Teyson tem 11% de market share de carregadores DC, ou seja, de carregadores rápidos, né? Então, vocês são um grande ativo dentro desse negócio, né? Sem dúvidas, né? Joel, eu vou te responder da quantidade que a previsão de empresas seríssimas como a Infomoney é uma previsão assustadora. A Infomoney fala em 1 milhão de carregadores em 10 anos. Que Tá bom? isso? O Brasil é muito grande, tá? O Brasil é muito grande. Fala em 1 milhão. Mas eu já volto aqui para 1 milhão. Deixa eu explicar uma coisa para você, Igor. Quando a gente optou por trazer a Teyson para o Brasil, a Teyson já tinha alguns clientes aqui no Brasil. Tá? Os pioneiros do setor de eletromobilidade já compravam carregadores da Teyson. E a nossa decisão de trazer a Teyson para cá e a decisão da Teyson de colocar nas nossas mãos a unidade brasileira, e hoje a gente atende Brasil, atende Argentina, a gente tem expandido em outros mercados, Equador está conosco também. Então, quando a gente assumiu a Teyson, a gente começou a pensar em portfólio de produtos, porque a Teyson tem desde um carregador portátil, que poderia ser muito mais explorado comercialmente para ajudar o dono do veículo elétrico do que é, porque no final do dia, quem tem um veículo elétrico, né, deveria ter dentro do porta-malas um carregador portátil. É um investimento baixo que resolve problemas emergenciais. A minha filha tem um carro elétrico e passou um aperto outro dia voltando da praia, encostou no shopping, chegando aqui em São Paulo, e não tinha carregador no shopping, mas tinha tomada. E ela tinha o carregador portátil no porta-malas, plugou na tomada, foi para o cinema e carregou, resolveu, chegou até em casa. Então, todo aquele que tem um veículo elétrico deveria ter um carregador portátil. Essa deveria ser a educação, tá? E a Teyson tem o portátil. Como o celular, né? Você passou Como o o celular. carrega ali. E tem você agora os fica- power banks, não é isso? né? Os power banks, que a gente já falou aqui, e tem inclusive. os power também, né? banks. Você quer ver como a gente tem que tomar cuidado e não vacilar? Olha só, ontem eu fui para Belo Horizonte, um bate e volta. Eu levei o meu notebook, levei o carregador do notebook e esqueci o cabo de carregar o meu telefone. E aí, na volta para o aeroporto, estou dentro do Uber e percebi que a bateria ia acabar. Eu não me preocupei muito. Falei, tô com o voltando. check-in feito, tá, tranquilo, chega lá, peço para imprimir. Na hora de pedir para imprimir, o que me pedem? Documento. Eu falo, não tem. Por quê? digital. Porque é digital. Aí parei numa Copenhague, pedi um cabo impressão. Olha que loucura, né? E com carro é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, se todo aquele que dirige um carro elétrico tiver um carregador portátil, já resolve muita coisa. Mas a Teyson tem um portfólio imenso. E aí, qual foi a decisão que a gente tomou? Apesar de a gente fornecer para as montadoras e para os nossos clientes o portátil, o foco da Teyson, desde o meu primeiro dia como CEO da empresa no Brasil, foi o carregador rápido. Porque o carregador rápido, ele vai ao encontro da satisfação do cliente. A gente tem que pensar o seguinte, o Davi falou um negócio que eu acho fantástico, né? Falou aqui no podcast. Ele falou que a tecnologia é um meio. E é um meio para quê? Cara, é um meio para você chegar no seu destino final. E o destino final de todos nós como seres humanos, cara, é a felicidade. Não é nem o dinheiro, né? Porque você quer dinheiro, mas dinheiro para quê? É dinheiro para fazer alguma coisa que supostamente vai te fazer feliz. E o carro elétrico, ele traz esse benefício. Cara, o carro elétrico, ele vai a favor do meio ambiente, o carro elétrico é muito mais silencioso, é muito mais confortável, é muito mais tecnológico. E qual que é o receio? De ficar sem a bateria. Então, bota o carregador no porta-malas e resolve. Agora, na hora de carregar, você quer velocidade. O mundo hoje é muito veloz. E o movimento que a gente começou a fazer, junto, evidentemente, com alguns outros players, foi um movimento muito bem feito e hoje o consumidor, ele não quer parar mais num supermercado e ficar esperando horas para carregar. Ele não quer. Quando a gente tem um eletroposto de baixa velocidade ao lado de um eletroposto de alta velocidade, o que aconteceu? Desequilíbrio comercial. O preço da recarga de um carregador lento despencou. Então, como business, funciona melhor o carga rápida. Como experiência para o consumidor, funciona melhor o carga rápida. Então, a gente é muito focado no carga rápida. Mas você estava explicando também assim, a questão de posicionamento da Teyson e da R70. Teyson é olhar para o futuro, é ver o carregador que vai carregar o carro que vai ser lançado daqui 1, 2 anos, porque ele está cada vez mais rápido também, enfim.
E a R70 é capilarizar. Tá, legal. Né? Vamos posicionar a R70 e Tayson aqui para a gente começou acelerado, aliás, né? Para que todo mundo entenda, né? A R70 é uma empresa brasileira que tem 18 anos. É uma empresa que foi fundada em 2007. Num ano, ou num momento em que o acesso à Ásia praticamente não existia. Tá? A gente não tinha tanta informação, não tinha a internet que tem hoje, não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha zero. E eu venho de multinacionais, trabalhei antes da R70 15 anos com o mercado automotivo, trabalhei na Sony, quando a Sony era líder em som automotivo, existiam lá os Se CD você players, tem 30, 40 anos, você vai lembrar da Pioneer, você vai lembrar da Panasonic, que é os CDs de carro, CDJ. Sony, pô, a Sony era líder, né? A Aí, Pioneer ó, era adversária. era ele, aí, ó. A gente vendeu muito CD player Sony, tinha disqueteira que você botava no Disqueteira. porta-malas, cara, um rolo lascado. Ó, o disqueteiro, os disqueteira. CD tudo pulando. Então, assim, resumidamente, né? Porque vamos ao que interessa. Eu trabalhei 10 anos na Sony fazendo isso, vendendo CD player, disqueteira, começaram os DVDs, e aí a Siemens, ela montou uma unidade no Brasil e queria seguir o mesmo caminho da Sony. E aí eu fui contratado para ir para a Siemens. E quando eu cheguei na Siemens, eu encontrei uma empresa que era, naquele momento, absolutamente incapaz de fazer dar certo. Por que isso? Porque a Siemens ela tem uma estrutura em diversos segmentos excepcional, tecnologia alemã, mas uma velocidade muito lenta. É multinacional, né? Multinacional alemã, muito lenta. E já naquele momento, o consumidor pedia velocidade. Cara, o resumo da ópera, eu arranjei uma confusão lascada, mas eu consegui convencer o board da Siemens a me deixar ir para a China, no momento em que não se conhecia a China, para a gente desbravar a China e encontrar uma solução na China para a Siemens. Qual foi o seu estalo para ir para a China? Por que China? Cara, Quando não era a China de hoje. Insanidade. Essa é a resposta. Que A gente agora é gosta. fácil, né? Agora todo mundo agora é quer. uma- Insanidade. Sabe por quê? Olha só, eu digo que tem dois perfis. Você tem um perfil executivo, né, que é o inteligente da história, vai. O cara mais sóbrio, tranquilo. Cara, vamos fazer o negócio direitinho, quietinho, tal, não sei o quê. Investir lá na renda fixa, vamos procurar a melhor opção, tal. E você tem o insano, que é o empreendedor. E por mais que eu trabalhasse em multinacional, cara, o sangue que sempre correu na minha veia é o sangue empreendedor. E quando eu cheguei na Siemens, a Siemens faturava, sei lá, alguns bilhões, mas o meu negócio na Siemens, é assim que eu sempre tratei, o meu negócio era um uma negócio de startup. 10 milhões. Falei, cara, 10 milhões por ano para uma Siemens é nada. E o meu chefe, o presidente da empresa, falava assim, menino, tinha 20 e poucos anos, menino, sossega, a empresa fatura 1 bilhão, ninguém está preocupado com isso. E eu falava assim, não, cara, mas eu tô. Porque para você que é presidente da empresa, você olha para 1 bi. Eu sou executivo desse negócio e eu olho, cara, eu tô faturando 10 negócio, milhões, né? eu quero faturar pra caraca. E não tinha jeito, não dava para tracionar. Então eu fiz vários movimentos, eu fui para o México, abrir o México, eu fui para a Alemanha pedir dinheiro, pedir recurso, pedir engenharia, e nada funcionava. E aí um dia eu cheguei para o meu chefe, a gente tinha acabado de abrir uma fábrica em Manaus, aliás, e eu fui para o meu chefe e falei assim, cara, você tem duas opções, ou você me manda embora, ou você me deixa ir para a China. Ele falou, por que China? Eu falei, cara, porque a China está surgindo, né, como um potencial fornecedor de tecnologia para o mundo, e por um preço muito mais baixo do que o nosso e uma velocidade que a gente não tem. Me deixa aí. Ele falou, cara, para eu deixar você ir, eu tenho que pedir autorização pro meu chefe, que é o presidente. E a chance de nós dois perdermos o emprego é grande. Mas, pô, posso tentar. E aí, cara, eu acho que o momento profissional mais extremo que eu já tive foi a manhã daquela reunião, porque, bem interessante, imagina uma salona da Siemens, presidente, todos os diretores e tal, e eu apresentei o case da China para uma empresa alemã, lembra? Naquele tempo. 20 e tantos anos atrás, hein? E aí eu terminei a apresentação, o presidente da Siemens era um dinamarquês, morava no Brasil desde sempre, mas enfim, um cara de 2 metros e tanto de altura, e aí eu terminei o meu pitch falando assim, presidente, eu posso ir para a China? E aí antes dele me responder, ele falou assim, eu quero ouvir toda a diretoria. E o primeiro, que era o cara que estava sentado do meu lado, posição do Joel aqui, era o diretor da fábrica de Manaus, que hoje é um amigão meu, mas que na hora... ele falou para o presidente assim, falou, Sten, eu não sei qual é a sua dúvida, demite agora. Falou Na assim? lata, demite agora. Aí eu falei, puta, acabou. Acabou para mim e talvez para o meu chefe também, né? Tava lá. E aí, enfim, demite agora. E foi passando de diretoria em diretoria. E o último, que foi o meu salvador da pátria, por isso que a gente está aqui hoje,
também amigo meu, na época ele tinha 33 anos, era um gênio, e ele fazia todo o comercial da Siemens para a montadora. Chama Sandro Beneduce, esse cara. E ele vai para o presidente, ele era peitudo, né? E ele fala assim, Sten, se você espera que eu vá te dar resposta, se você deveria deixá-lo ou não ir para a China, eu não vou te dar resposta nenhuma. Quem ganha para tomar decisão é você. Agora, você tem 3 possibilidades aqui na mesa. Vamos combinar? A primeira, faz o que o nosso colega sugeriu, manda ele embora agora. Porque ele está dizendo que não vai conseguir entregar. Segunda possibilidade, não toma decisão. Nem demite, nem deixa ir para a China. E o que você vai fazer com esse menino é a mesma coisa de você deixá-lo, falou desse jeito, evacuar sangue até morrer. Porque ele está dizendo que não tem cura, cara. Não tem jeito do jeito que tá. E a terceira, Sten, deixa esse moleque para a China, pô. Que diferença vai Que fazer? diferença vai fazer? Aí o presidente olhou para mim, me lascou, mas ele olhou para mim e falou assim, Alexandre, eu te deixo ir para a China com 2 condições. Falei, quais são? Ele falou, a primeira, que você leve o melhor engenheiro que você tem. Você tem que levar um engenheiro junto, porque eu tenho medo de vir porcaria. E a segunda, levanta e vai agora. Aí eu falei, putz, tipo assim, Antes agora que eu me não dá. arrependa. Porque a minha filha, Só vai. minha filha primogênita estava na barriga da mãe ainda, gravidez de risco, 7 meses. Falei, cara, mas é que Como tipo é que eu agora, faço? como é que eu faço? Mas aí, cara, não tem jeito. Você puxou, você vai ter que fazer. E eu peguei lá o engenheiro, demorou, sei lá, uma semana ou 2 para sair o visto, fui para a China e a gente desenvolveu o fornecedor da Siemens. Cara, e com tudo pronto, a Siemens foi vendida para a Continental, que pneus muito forte, e a minha divisão ficou para trás. E aí, quando ficou para trás, eles falaram, vai trabalhar com a montadora agrícola, não sei o que. Eu falei, não, isso não é para mim, vamos sair. E saí e comecei o negócio da R70 com a China, sabe? Então, meio que foi emendado ali numa carreira executiva e multinacional, e foi super bom, e aí a gente foi desbravando a Ásia, sempre focando em som automotivo, então eu fiz várias marcas, né, como White Label, eu fiz Philips, eu fiz Visteon, que é muito forte em automotivo, eu fiz várias montadoras usaram a nossa solução. Hoje, a maior parte dos caminhões fabricados no Brasil que saem de fábrica com rádio, a tecnologia do rádio é desenvolvida pela R70, os componentes são comprados pela R70 e vendidos para os nossos clientes que têm fábrica em Manaus até hoje, enfim. E sempre nessa área. E, de repente, começou a surgir veículo elétrico e eu, assim, inquieto, li uma matéria no meio de 2023, onde a Volkswagen da Alemanha anunciou uma série de mudanças, porque em 22 ela perdeu pela primeira vez a liderança de vendas na China para a BYD. Isso foi em 23. E quando a Volkswagen perdeu para a BYD, o board lá em Wolfsburg tomou uma série de decisões, inclusive transferindo o centro de desenvolvimento de veículos da Volkswagen para a China, porque a Volkswagen não tinha tempo. E quando eu li aquela matéria, eu falei assim, cara, veículo elétrico vai para o mundo inteiro. Porque se a Volkswagen, né, alemã, Tá saindo da Alemanha e que levando tá para lá. saindo da Alemanha, que está falando em veículo elétrico, vai para lá, todo mundo vai. Aham. E aí a gente começou a fazer estudo e a gente entendeu que o mais próximo do rádio, né, que de próximo não tem nada, mas enfim, o mais próximo era o carregador, a dor do crescimento das montadoras era o carregador, e aí como a R70 eu fui para a China para estudar carregadores, encontrei a Teyson e eu trouxe a Teyson para o Brasil. E aí eu fiquei com as 2 empresas, né? Bom, agora eu tenho a Teyson de carregador e tenho a R70. Como é que a gente compõe essas 2 empresas? Cara, de uma forma muito legal. Eu vou hoje, visito todas as regiões do país, a gente tem instalado os nossos carregadores Teyson em todos os lugares, e eu digo o seguinte, a responsabilidade do funcionamento do carregador é de uma empresa chamada Teyson, cujo responsável sou eu. Mas a responsabilidade de garantir demanda, de buscar soluções para que o carregador esteja ocupado e gerando receita para você é da R70. Então a R70 é ecossistema. É o meio, a R70 é o meio que junto com o carregador leva retorno financeiro para o investidor E a e leva inteligência, comodidade porque e, aí, senão, não e adianta, leva você não faz nada com comodidade. o carregador que não tenha Claro. uma expectativa de Claro. venda. Então, hoje a gente tem assim, Joel Igor, no nosso ecossistema, a gente tem empresas de mídia conectadas conosco. Por quê? Porque eu tenho carregadores com tela de 43 polegadas.
E o investidor, imagina, vocês vão sair daqui, aliás, com a Já estação mandando comprada. Pix. Vocês vão fazer o Pix antes de terminar, senão não levanta aqui. E quando vocês fizerem o Pix, vai ser o Pix mais caro, que é o Pix com o carregador com tela. Não sei se vocês têm o meio correto para vender mídia, mas uma empresa de 370 mídia tem. que só trabalha com mídia ela tem condição de te monetizar na hora. Então eu tenho link com mídia, eu tenho link com a empresa de energia, eu tenho link com grandes frotistas e a gente tem transformado os nossos pontos em pontos de recargas oficiais de vários frotistas. Para quê? Para levar demanda. Então, enquanto a Tayson lá na China está preocupada com a próxima geração de produtos, a R70 está preocupada com o business de fazer um business vencedor. Agora, você falou em um número de 1 milhão de postos nos próximos 10 anos. Qual que seria uma previsão aí para 2, 3 anos? Porque 1 milhão é um pouco exagerado, dá para... Pensando Acontece hoje, muita coisa aí. Isso Infomoney, tá? Não sei o que estou dizendo, não. Estou usando e dando a fonte aqui, porque é um estudo deles e pode fazer bastante sentido, porque a expectativa é de que em 2030 você tenha quase metade dos carros novos sendo vendidos já elétricos. Lembra que em 2027, 2028, Volkswagen, GM, Fiat, todos terão veículos elétricos competitivos. Tá, competitivos, e eu acredito demais que assim como o chinês acreditou na BYD, porque a BYD é chinesa, o brasileiro vai acreditar na Volkswagen. 50% de eletrificados ou elétrico puro? Não, eletrificados, né? E aí, assim, existem várias categorias, a BVE descaracterizou uma que é da Fiat agora, que seria um Você não está híbrido incluindo, leve e tal. então, os Não. Mini? Não, quando a gente fala, né, quando a gente ouve lá de veículos eletrificados, a gente não está considerando a BVE, inclusive, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, e a Tayson é membro, ela não está considerando os elétricos leves, né? Está considerando os outros. Agora, a partir do momento que a malha de recarga cresce, a confiança no veículo elétrico cresce de maneira muito rápida. Eu tenho na minha casa, eu ainda tenho carro a combustão, a minha mulher tem o elétrico, a gente combinou assim, um combustão com elétrico e vamos aprender os dois. E eu tenho 2 filhos e com eles a gente fez a mesma coisa, um elétrico e uma combustão. Cara, eu passo raiva toda vez que eu tenho que ir no posto. E é um sentimento que antes eu não tinha, antes eu só ia no posto. Hoje, cara, eu tenho que me deslocar para ir no Aqui, posto, passar o cartão, aí eu peço o CNPJ na nota, vem a nota sem o CNPJ e gera uma confusão. E aí Cara, sempre gera aquela traumático. desconfiança também. Será que o cara tá colocando a mesma quantidade de Cara, litros ali? tem assim uma série de situações que antes eu não percebia. Verdade, o brasileiro ainda não conseguiu batizar A energia qualidade, elétrica. exatamente, a qualidade Então, é assim, a experiência do veículo elétrico é muito legal. E eu acredito que a hora que a gente tiver uma malha mais sólida, mais confiável, e tem muitas empresas legais trabalhando para que isso aconteça. Muitos, né? Episódios atrás veio aqui a GreenV, cliente nosso, empresa super séria. Episódios atrás veio a Tupi, parceiro Porque nosso. a gente já tem um fã do podcast na mesa, olha aí. Assiste tudo. Veio o Davi, verdade, conheci. parceiraço nosso com tecnologia. Então, muitas empresas têm trabalhado para entregar para o nosso cliente o quê? Entregar a condição de dirigir um veículo elétrico com tranquilidade. Cara, a minha filha sai de casa, eu não posso me preocupar se vai acabar a bateria do carro dela. Eu tenho que ter a confiança de que, independente do horário que ela estiver dirigindo, ela vai ter uma estação de recarga segura. E esse é o propósito da Tayson. Eu tenho que garantir, esse é o nosso propósito como companhia, eu tenho que garantir que todo aquele que dirige um veículo elétrico neste país tenha uma estação de recarga Tayson de alta velocidade à disposição e com segurança. Mas tem uma coisa que não está saindo da minha cabeça, Alexandre. Eu estou só pensando no meu investimento aqui, que eu vou comprar o negócio. E aí, na hora que chegar a ter 1 milhão de postos de recarga, vai ter demanda para todo mundo. Claro que a frota vai crescer também e tal, mas assim, será que é um momento meio de oceano azul para entrar nesse mercado hoje? Então, sem dúvidas, Oceano Azul, tá? Sem dúvidas. Tá? Agora, a gente, quando faz um planejamento estratégico dentro da nossa empresa, ou, sei lá, um planejamento estratégico dentro de qualquer empresa, você vai pesquisar dados, e hoje você tem muitos dados, e vai prever aquilo que vai acontecer em 5 anos e vai acompanhando. Se tiver que fazer uma mudança de rota, você vai fazendo, claro, né? Agora, hoje, você tem muito
muito pouco veículo na rua ainda. Quando a gente fala de 200, 300 mil, dependendo da base de veículos eletrificados circulando, é nada, porque a nossa frota é de 50 Sim. milhões. Esquece, você vai crescer horrores ainda, né? Tem uma outra situação que a gente vê a cada dia com mais clareza, que é a situação de trânsito, de rodovia. A gente ainda olha muito, quando eu pego o mapa lá da venda de veículos eletrificados, eu quero ver quantos carros foram vendidos em São Paulo. Mas eu deveria estar olhando quantos carros de São Paulo vão ao litoral. Uhum. Né? O final de semana passado, eu fui para Monte Verde, aqui do lado. Sim. Eu não achei em Monte Verde nenhuma pousada com carregador ou com tomada. Aí fui com o carro a combustão. Legal, tal, na volta gasta lá 400 pau de gasolina. Fala, cara, que imbecilidade, né? E a pousada, ela podia ter feito um negócio muito legal. A gente conversou lá com o dono da pousada. Se ele coloca um carregador, ele faz um investimento, mas adquire cliente. Uhum. E aí ele me falou assim, poxa, mas eu vou daqui a pouco gerar um desconforto, porque eu vou cobrar do meu hóspede. Não, Eu mas falei assim, ó, ele já- eu pagaria. Eu falei, eu pagaria, mas vem cá, nem todos os hóspedes têm carro elétrico. Uhum. Então eu consigo te ajudar a fazer uma conta de quanto que o hóspede deveria te pagar pela energia, e você faz um rateio e aumenta ligeiramente o valor da diária de todos os quartos, que é imperceptível, Uhum. né? Imperceptível, e você vai ser referência, porque você vai ter carregador numa cidade que, pelo menos aí, em 2 momentos do ano, recebe uma abundância de clientes. Isso acontece em Gramado, isso acontece em Campos do Jordão, isso acontece na praia o tempo inteiro, né? Você não tem ainda uma infraestrutura, e a gente está trabalhando para ter. Escuta, eu carrego na minha mochila uma bateriazinha para carregar o celular em caso de extrema necessidade. Acho possível futuramente a gente ter isso dentro do carro? Uma bateriazinha que você pode carregar na hora da emergência para andar 10 quilômetros para chegar num posto, por exemplo. É viável ou estou Joel, falando bobagem? não, na verdade, sim, nada é bobagem, né? Eu só fico pensando o seguinte: às vezes, Joel, a gente deixa, né, como pessoa mesmo, a gente deixa para a última hora. Não, sem Então você dúvida. está vendo lá que o teu telefone está com 10% de carga e você podia espetar, você fala, daqui a pouquinho, e aí nesse daqui a pouquinho você dança. Então eu tenho receio do power bank que você está falando, ele ser utilizado De indevidamente. forma regular. Ah, vou usar aqui, vira a reserva da gasolina, sabe? Vou usar aqui, mais E aí eficiente do você que. não vai ter quando Não você tem, do mesmo precisar. jeito. Mais eficiente do que o power bank, na minha concepção, é você ter a certeza que você vai encontrar uma estação de recarga. E o que a gente tem visto, né? A gente lançou em março uma aliança muito importante para o Brasil, muito importante, uma aliança com o Madeiro Restaurante. E qual foi essa aliança? A gente assinou um contrato com o Madeiro, a R70, onde a gente, através de investidores, clientes, operadores, a gente começou a eletrificação de todos os restaurantes de Rua do Madeiro com carregadores de alta velocidade. Tá? Então esse processo ele vai levar aí uns 6 meses para eletrificar, quase 90 pontos, mas eu tenho certeza, pessoal, que outras redes começarão o mesmo processo, porque a partir do momento que o Madeiro tem uma estação de recarga O rápida, concorrente vai querer. o concorrente vai precisar ter também. E esse é o crescimento exponencial que a gente está trabalhando e buscando meios de todas as formas, não só tecnológico, mas meios financeiros, inclusive. A gente tem conversas muito interessantes e soluções financeiras para ajudar quem quer investir, mas não tem capital, o capital inteiro, a conseguir uma linha de crédito através de um banco que está conectado conosco, com o propósito de levar dinheiro mais barato para ajudar o pequeno investidor a montar uma estação de recarga. Alexandre, não sei se isso é um problema, mas vou colocar em discussão. Como é que fica a questão de vandalismo? Porque esses postos são colocados na rua, muitas vezes locais em que não circula muita gente. Tem tido esse problema? Joel, como a base instalada é muito pequena, né, os problemas eles vão acontecendo aos poucos, né? Mas vamos fazer uma reflexão aqui. Você vai levar 1 hora para carregar o seu carro hoje num carregador rápido. O carregador ele poderia ser até mais potente, mas o carro ainda tem uma limitação, tá? Então você vai levar 1 hora. 1 hora é um tempo bom. Você pararia o seu carro numa grande capital, no centro da cidade, à noite, e ficaria dentro do carro durante 1 hora esperando carregar? Pois é, então tem problema de Não, segurança calma. também, né? Você pararia e ficaria dentro do teu carro 11 horas da noite no centro de São Nem Paulo, Rio de 5 Janeiro, minutos. nem 5 minutos, certo? Você? Também não. Também não. Eu também não. Agora,
Se é dentro de um posto de combustível, do lado de uma loja de conveniência, num local com segurança, você para. E pode descer do carro e ir para a loja de conveniência. Nesses locais, você tem hoje câmera, você tem segurança, você tem uma condição cada vez mais adversa para o vândalo. Cada vez mais adversa. E é nisso que eu acredito. Eu acho que hoje, por mais que a gente tenha problemas crônicos de segurança ainda nas grandes capitais, furtos, pequenos furtos, celulares sendo roubados o tempo inteiro, depredar um carregador é possível, vai acontecer, não tem jeito, mas numa quantidade cada vez menor, porque os eletropostos, eles têm que ser instalados em pontos onde exista circulação e segurança. Uhum. Não é colocar num lugar qualquer. É isolado, né? Não é isolado. Não é isolado. Agora tem um ponto assim que você comentou comigo quando a gente conversou, né, para fazer esse alinhamento. Você falou que 90% do crescimento internacional da Tayson é da operação, da Brasil. sua operação. Foi incrível. Claro que isso tem a ver com o seu bom trabalho, mas assim, tem alguma coisa a ver também com o país em si, a que você atribui esses 90% do crescimento internacional? Na verdade, sim. Se você me permite, eu vou te fazer duas correções. A primeira, que não tem nada a ver com o meu trabalho, não fiz nada de excepcional, zero. E a segunda, o trabalho da Tayson do Brasil não é meu, é um trabalho da equipe. A gente tinha uma previsão no início de ter 5 pessoas, a gente virou o primeiro ano com 30. Então, é a equipe que trabalha bem, tá? A equipe. Eu estou lá basicamente para organizar, mas quem faz são as pessoas, junto com os nossos clientes. Eles é que fizeram um trabalho excepcional. E o nosso país, a gente muitas vezes critica o Brasil e aponta várias falhas, e tem que apontar mesmo, é só assim que a gente cresce, mas o nosso país tem uma condição extremamente favorável ao veículo elétrico. Extremamente favorável. E a Tayson, quando a gente assumiu a Tayson aqui no Brasil e trouxe para cá, a turma da China fez um negócio que me arrepia. Eles entregaram a chave da Tayson na minha mão. Falaram assim, tá aqui. Quem vai precificar? É você. Quem vai definir portfólio? É você. Quem vai definir nível de estoque disponível no Brasil? É você. Então a estratégia, como ela veio inteira para o Brasil, o que a gente fez? A gente falou, bom, vamos começar minimamente a entender o jogo e a gente precisa levar carregadores e eletropostos para todos os lugares do Brasil. Porque quem é que teve acesso à Tayson na China antes da Tayson do Brasil? O médio empresário ou o pequeno que estava já há bastante tempo, mas principalmente localizado. São Paulo, a gente tinha clientes aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e só, mais nada. Então eram 3 cidades comprando da China. Hoje a gente está em 24 estados. 24. Então, a partir do momento que a gente entende o tamanho do nosso país, entende que existe recurso financeiro em todos os lugares e, principalmente, existe consumidores em todos os lugares, a gente, inclusive, numa posição que eu gosto de usar bastante, que é a posição do compartilhamento do conhecimento, a gente tem a obrigação, como empresário, de levar, pelo menos, a possibilidade para todos os lugares. E a hora que a gente começou o processo de eletrificação, o número começou a subir. Começou a subir. E no restante do mundo? No restante do mundo não é assim. A Europa, por exemplo, tem países muito avançados como Noruega, onde praticamente 100% dos carros hoje vendidos já são eletrificados, mas a Europa enfrenta muita resistência em alguns países. Os Estados Unidos têm uma dificuldade, inclusive em função dos conflitos com a China. A China já eletrificou e o Brasil é o 8º maior país do mundo, né? Então, facilita um pouco a gente ter feito o resultado que a gente fez no primeiro ano pelo fato de a gente estar no Brasil. Se eu tivesse, sei lá, num país menor, Uruguai, esquece, ia representar zero. Mas 90% foi surpreendente, surpreendente. Foi muito interessante. Vamos voltar um pouco na questão cultural da China, que a gente acabou sim, passando aqui, por ela, né? Mas eu acho que assim, tem muito aprendizado. Quando a gente fala de eletrificação, carros elétricos e todo esse ecossistema que a gente está trabalhando, como a gente já comentou aqui, deve-se muito à China, né? Tudo nasceu Sem lá. dúvidas. Você aprendeu bastante a trabalhar com China. A gente fala bastante, inclusive no último episódio, falamos bastante sobre questões culturais, como aprender com eles, como eles aprendem com a gente, como que essa conexão cultural tem sido cada vez mais fluida, mas ainda tem muito que a gente aprender. O que você já aprendeu que dá para contar para o pessoal? E quem quer trabalhar com chinês hoje, assim, deve prestar atenção em quê? Deve se ligar na forma deles de pensar, de que maneira? Assim, eu sou suspeito porque eu adoro a China. Tipo sobre isso. É um país que transformou e mudou a minha vida. Em todos os aspectos, sem exceção.
O povo chinês vem passando por um processo de evolução muito grande, mas tem uma característica que eu encontrei em 2006, quando eu cheguei lá pela primeira vez, e eu encontrei em 2025, esse ano, quando eu fui lá na reunião de kickoff do ano na matriz da Tayson. O povo chinês é extremamente receptivo. Extremamente receptivo. Você vai ter lá o mau elemento? Talvez tenha, como tem em todo lugar do mundo, mas é um povo extremamente receptivo. O povo chinês, ele sente uma alegria enorme quando vai um estrangeiro lá. O povo chinês é um povo pacífico. É que a gente conhece muito pouco da história, né, do Oriente. A gente conhece um pouco mais do Japão pelo fato, né, de muitos japoneses terem vindo para cá, tal, mas a gente conhece muito pouco. E quando a gente mergulha na Ásia, eu vou para a China 3 vezes por ano, então, sei lá, já deve ter umas 40, 50 vezes, a gente começa a entender, a cada viagem é um aprendizado novo, é um povo que passou por uma dificuldade muito grande, mas muito maior do que a gente imagina. Eu tenho 46 anos. O chinês de 46 anos, ele vai ser, via de regra, mais baixo e mais magro. E por que que ele é mais baixo? Porque há 40 anos atrás não existia leite disponível na China. O nível de pobreza era tamanho que o chinês, o bebê, nascia e ele era alimentado com caldo de arroz. Tinha arroz, mas leite não tinha. O meu colaborador, que está comigo há muitos anos, hoje é assim, super bem sucedido, super bem sucedido. Ele me contou uma vez, a gente numa viagem dentro de uma estação de trem, que quando ele era pequeno, ele tinha 3 alimentos em casa. Ele tinha vegetal, porque você planta mato, né, e nasce. Ele tinha gordura, porque era barato e não dá para comer muito, porque dá dor de barriga, e sangue de animal. Não tinha mais nada em casa, cara, nada, nada. E aí, o que que a gente vê muitas vezes, né? A gente olha o chinês comendo e ele come com vontade, com gosto, ele come o que a gente já não come mais. Ele chupa o pé do frango, ele come o pescoço, ele come um inseto, ele Tudo absolutamente come aproveitável. tudo. E a gente olha, mas a gente não tem o olhar de falar assim, sabe por que que ele come isso? E o meu funcionário, naquele dia, a gente estava numa cidade chamada Nanjing, dentro de uma estação de trem, eu nunca vou me esquecer, porque eu cheguei lá de manhã, e eu com fome, eu pedi um negócio lá para tomar café da manhã, e ele veio com poke, com uma sopa, com um tablete de sangue. Eu falei assim, cara, mas por que raio você tá comendo esse sangue? Ele falou assim, não, porque, cara, eu lembro da minha mãe. Eu falei, como lembra da sua mãe? Aí ele me contou essa história, falou assim, é o seguinte, eu tinha mato, gordura e sangue. E a minha mãe não queria nos dar sangue, ela queria nos dar, sei lá, picanha, vai, né? Mas não tinha dinheiro. Então o que que ela fazia? Ela temperava o sangue como se ela estivesse temperando uma picanha. E a gente sentia tudo aquilo. Então hoje, quando eu como sangue, cara, me dá um sentimento gostoso porque eu lembro de tudo. E quando ele me falou isso, Joel e Igor, eu lembrei do meu pai. Porque se eu for para uma feijoada com meu pai, ele vai pegar o pé. Eu falo, cara, mas brother, tem carne. Ele pega o pé. Ele vai no frango, ele vai pegar a asa. Se tiver o pé do frango, ele vai pegar. Eu falo, cara, mas por que que você faz isso? Eu nunca tinha entendido, sabe? Porque o meu pai, quando era criança, ele não tinha outra coisa, cara. Então, é assim, quando parece É incrível bobo, né? isso. Mas quando você entende a essência da pessoa que está do outro lado da mesa, você a trata com muito mais respeito, com muito mais sabedoria. Então, é assim, já tive N problema com chineses, né, de várias naturezas, mas os problemas eles foram sendo cada vez mais minimizados a hora que eu partir do momento que você passei a entende o outro. compreender a dificuldade deles. Mas não só na dificuldade, né? Acho que você compreendeu o outro, seja em que aspecto for. Colocar no lugar do outro, que é uma coisa muito difícil. A dificuldade que eu digo por exemplo, é a dificuldade, por exemplo, econômica que eles viveram. Você quer ver uma outra coisa que nunca tinha me entrado na cabeça? Dizem que o oriental é muito bom para números, né? Mas tem uma exceção, que é o chinês. Você perguntar para o chinês, vem aqui, vocês receberam um chinês, pergunta para eles quanto ele pagou no carro dele. Ele vai falar umas 3 vezes errado até falar o valor certo. E eu demorei anos para entender. E sabe por que que ele erra na conta? Porque o chinês não separa em unidade de milhar, né? Por exemplo, um carro que a gente paga aqui 100 mil reais, na China ele paga 5W, que é muito menos, concorda? 5W não é menos do que 100 mil? É ou não é? Depende de quanto vale o W. Depende de quanto vale o W. Mas na China é 5W. Você não sabe quanto é 5W. 5W o W vale 4 zeros. Eles separam em 4.
e não em 3. Então, quando você pergunta quanto custa, sei lá, um apartamento de 600 mil, ele não vai te falar 600 mil em inglês. Eu falo E 60W. na cabeça dele, vai ter lá o agrupamento, 6W. é os 60 mil, 60W, né? 600 mil é 4. 60. 60W. Não, são 4-0. Então, 60W, ó a confusão pra gente. É. 60 quase. Então ele vai fazer a conversão e erra. Uhum. Aí você fala assim, aí tipo, sei lá, 600 mil, ele vai falar 6 mil. Aí você fala, 6 mil? Aí ele fala, não, calma, 6 milhões. Eu falo, não pode ser. Aí ele pega o calculadora e aí ele te dá a resposta certa. Aí você fala, cara, você não sabe quanto custa? Claro que sabe, né? Só que é uma forma de raciocinar diferente. Mas tem uma coisa também que, assim, um grande amigo meu, Encher, que é, cara, sabe tudo de China. Ele é chinês brasileiro. Nasceu aqui, mas é família toda chinesa. Ele trabalha hoje com essa integração Brasil-China. E ele fala muito da forma do chinês pensar em comunidade. Enquanto a gente aqui tem muito raciocínio de individualismo, sou eu que estou ganhando, sou eu que estou fazendo. O chinês, ele pensa em algo ou desenvolver um Coletivo. produto que seja para o coletivo. E isso também faz uma diferença grande quando você para pensar no desenvolvimento de produto e na forma de você colocar esse produto no mercado também. O chinês, assim, ele tem um senso, por tudo que ele viveu, pela forma como o país é administrado, um senso de comunidade, que Comunidade, é sim. natural, né? De família, acho que se respeita a família, É muito enfim. grande. O respeito entre eles é assim, absurdo. O respeito que eles têm conosco, clientes, também, né? Eles respeitam demais, demais. E aí tudo passa pela compreensão e pelo entendimento. E aí, o que eu faço há 20 anos, né? Eu procuro entender as potencialidades da China e entender as necessidades aqui do nosso país. Porque, olha só, pouca gente sabe, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Dos dois lados. Dos dois lados. A China é quem mais compra produtos e insumos brasileiros, o agro do Brasil, o alimento pra caramba, tal, não sei o quê. E a China também é o maior fornecedor do Brasil. Então, a gente tem na China o grande parceiro comercial, né? Ponto final. Hoje, Hoje não, já há alguns anos, né? sim. E a tendência é que continue, porque quanto mais embates existirem entre China e Estados Unidos, se a gente souber aproveitar, melhor para a gente. E aí o que eu fico fazendo o tempo inteiro, né? Há 20 anos, eu vou buscar soluções que atendam as duas necessidades. Com a Tayson e carregadores, veículos elétricos, qual que é o nosso goal agora, né? Com a empresa pronta, montada, funcionando, cases dando certo, dados, resultados, o próximo passo agora é pegar essas montadoras chinesas que estão chegando e elas são bastante relevantes, a gente tem que prestar atenção nelas e falar assim, vem cá, qual é a sua dor? A minha dor é que eu tenho uma concessionária, sei lá, em Manaus, e lá em Manaus a recarga não está legal. Então eu preciso mandar uma equipe para Manaus, para mapear Manaus, para encontrar pontos de recarga, encontrar investimentos e colocar o carregador para que a montadora leve o carro dela e venda o carro dela em Manaus. E com isso a gente faz o quê? A gente ajuda a montadora a vender carro, a gente ajuda o investidor de Manaus a ganhar dinheiro, a gente ajuda a população de Manaus a dirigir o mesmo carro que a gente dirige Está aqui. melhorando o seu negócio. E claro, e tá melhorando o meu negócio, que é a consequência do todo, né? Então eu acredito muito nisso, né? E infelizmente eu vejo ainda algumas situações que eu não consigo acreditar que acontecem, né? Então, um exemplo, acho que o mais forte que eu vi ano passado, me deram um livro para ler, um livro de como fazer negócio com a China, um livro muito bem vendido. E aí eu lendo aquele livro, né, como é que a gente faz para fazer negócio com a China e tal, e tem uma parte lá do livro que é impressionante, mas ele fala assim, você não deve pedir grandes descontos para o chinês. Porque o chinês não tem margem grande, e não tem mesmo, até aí tá tudo certo. Então, ele deu o exemplo lá de uma lâmpada. Você precisa comprar uma lâmpada de X watts, mas você só tem dinheiro para comprar uma lâmpada mais barata, não peça desconto. Pede uma lâmpada com uma potência menor e pede para preservar a caixa de embalagem de uma maior. Cara, você me perdoa, mas na boa, quem escreveu o livro está errado, quem fala para o chinês fazer isso está errado, e aí, o que a gente acaba fazendo? Penalizando o coitado do chinês. Penalizando o coitado do chinês, é aí que eu queria chegar. Além de enganar o seu cliente brasileiro, né, você penaliza, bota a culpa no chinês. O chinês não entrega o que promete. Muitas são as vezes, eu tenho visto isso, que o empresário, e nem sempre é má fé, às vezes é instrução errada, ele faz um mau negócio com a China. Né? A onda que eu tenho visto hoje com muita preocupação, é a onda de pequenos empresários
acreditando que dá para ir para a China para comprar 5, 10 mil reais em produtos, trazer e vender, por exemplo, no Mercado Livre. Então eles pegam a economia, isso está acontecendo bastante, pega a economia, coloca na mão de empresas que os levam para feiras, tem 2 grandes feiras, uma em abril e outra em outubro, rodam uma semana inteira, às vezes não acha fornecedor e quando acha não tem mais dinheiro porque gastou para ir para feira. Cara, não é assim. A educação de fato deveria ser, olha, enquanto você tiver 10 mil reais para investir, não adianta ir para a China. Você não vai conseguir a escala necessária para fazer valer. Isso é educação. Uma vez bem educado, cara, a China tem os braços abertos para todo e qualquer empreendedor, empresário, e eu acho que a gente precisa explorar. Perfeito. isso aí. Bom, se você tá de olho na China, já sabe, né? O especialista tá aqui. Ó, para facilitar, tô deixando o link aqui do LinkedIn dele, assim como todos os outros episódios, né? O link do LinkedIn do Alexandre Faustino tá aqui do lado. Também da AR70, caso você queira, assim como eu, investir no... Nós vamos conversar sobre isso. Investir no carregador aí. Também é o caminho. Deixa aqui todos os links do episódio. Foi mais um episódio que a gente aprendeu bastante, né, Joel? Muito bom, hein? Hoje foi um aprendizado mesmo. Exatamente. Obrigado. Olha, Foi um prazer. sou eu que agradeço, parabéns pelo programa. Vocês podem contar comigo e com toda a nossa equipe sempre que o objetivo for compartilhar conhecimento acima de qualquer coisa. Tá? Eu acredito que existe uma grande corrente que precisa ser explorada, que é a corrente do conhecimento. Então, uma vez que eu recebo um conhecimento, eu tenho a obrigação humanitária e social de passar adiante. E vocês, o que estão fazendo aqui é um trabalho brilhante, mostrando para o nosso país o que é o veículo elétrico, o que é a eletrificação, o que são todo esse ecossistema que compõe uma nova realidade. Então, muito obrigado pelo convite, contem sempre comigo. Nós que Valeu, agradecemos pessoal. sua presença, não é isso? Obrigadão, é isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também desse episódio. Semana que vem tem mais, hein? A gente se vê. Até.